Continuando, né, a preleção que nós estávamos vendo, ele diz: distribuamos a bênção do entendimento entre os homens, estendamos a mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros dos distúrbios das sensações, fazendo com que eles sintam que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando os seus sentimentos, sublimando neles os impulsos, dilatando a sua capacidade espiritual. Lembremos aos corações desalentados que o sexo é para o amor, assim como os olhos são para a visão, o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. É um erro lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual, de acordo com as convenções humanas respeitáveis, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. É necessário fugir às aberrações e aos excessos, mas é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes, vigoram, para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto da expiação, as exigências do serviço especializado, em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Mas isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra. E, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais. E, contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando o seu curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece da conduta do Mestre, que, desse modo, se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo com que eles vejam que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados segundo os próprios caprichos. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das muitas formas de manifestação do amor. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tocada de afeto, sustentando obras imperecíveis na vida e de luz, nas ilimitadas esferas do universo. Então, expressão da felicidade real. A troca de carinho, gentileza, generosidade, almas que se amam, se sustentam, se apoiam.
Todos nós possuímos forças criadoras, boas ou más, e geram experiências para que o nosso poder criativo se manifeste. O vício do corpo leva à solidão e ao sofrimento. É preciso sublimar os sentimentos. É isso que ele está falando, né? Então vamos continuar ouvindo o nosso amigo aí, né? Vamos desenvolver carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Ensinemos a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo seus caminhos aos ideais do amor santificante. Lembrando que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo dos demais departamentos da realização espiritual, através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo, é se entregar fraco e indefeso à influência de perigosos monstros da imaginação, como o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma e que levam ao exclusivismo, pena que pode avultar, crescer, né? Até a loucura e a inconsciência. Convidemos a ampliar horizontes mais longes no coração. O amor encontrará sempre novos mundos. E para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura o abandono da ociosidade, que por si mesma combaterá a abominável ignorância. Dentro de cada um de nós brilha sem palidez a claridade libertadora no pensamento de renovação para o bem comum que devemos cultivar e intensificar em cada dia da nossa vida. O cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos agindo no campo exterior. É questão de alma, que demanda processo individual de cura, e sobre essa cura só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. É inegável que todo auxílio externo é valioso e respeitável, mas cumpre a nós reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão libertados. Isso é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela ampliação, pela aplicação, enfim, do amai-vos uns aos outros. Assim, na doutrinação, como no fundo da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. E aí André diz, né? Notei que a preleção terminou em meio ao respeito geral. A palavra do mensageiro me fascinou. Aquelas noções de sexologia eram novas para mim. Não eram repetições de livros descritivos, não eram fruto de frias observações de cientistas e escritores, preocupados em armar ao efeito com palavras vãs. Nasciam do verbo inflamado de amor fraternal
de um orientador dedicado às necessidades dos seus irmãos, ainda frágeis e menos felizes. E aí, em torno deles, fez assim uma certa movimentação. André compreendeu que os presentes poderiam formular perguntas relativas ao tema da noite e, claro, fizeram muitas perguntas com respostas precisas, preciosas, por serem elucidativas e edificantes. O inquérito educativo continuava proveitoso quando um companheiro levantou certa questão que me aguçou a curiosidade. Então, ele diz assim: Venerável instrutor, nos últimos tempos na Terra, os psicologistas encarnados, em número considerável, passaram a defender os princípios freudianos como base de investigação dos distúrbios da alma. Para o grande médico austríaco, quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. Alguns discípulos dele, porém, modificaram um pouco as suas teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças, ou no estudo dos sonhos e das emoções. Pensadores eminentes afirmam que todo homem e toda mulher são portadores de desejo inato de se darem importância, o qual se compele, quer dizer, empurra a manter impulsos primitivistas de dominação. Outros expoentes da cultura intelectual asseguram, a seu turno, que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas de pensamento. Ou seja, 3 situações diferentes, né? Sabemos hoje, distanciados do corpo denso da carne, que a vida do espírito é desconcertante em surpresas para a ciência terrestre. Entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar os companheiros torturados da crosta planetária, não poderíamos receber explicações adequadas a respeito, com o fim de passá-las adiante? O sábio instrutor não se fez de rogado e esclareceu. Já sei o que deseja. Você se refere aos movimentos da psicologia analítica, chefiadas por Freud e por 2 correntes distintas dos seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, dando a ele caráter absoluto, enquanto as 2 correntes de psicologistas, inicialmente filiadas a ele, se diferenciam na interpretação. A primeira estuda o anseio congênito, quer dizer, eles acham que o problema nasce com, né, com a criatura, né? No outro, no que se refere ao relevo pessoal, enquanto que a segunda corrente, né, de pensamento, proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, existe um impulso da vida superior que tortura o homem terrestre mais aparentemente feliz. Para o círculo de estudiosos essencialmente freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem à angústia sexual. Para grande parte de seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e à ideia de superioridade. Diremos, por nossa vez,
que as 3 escolas se identificam, portadoras todas elas de certa dose de razão, mas faltando o conhecimento básico do reencarnacionismo. Representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica. São casas belas, mas sem telhado. Não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade que nos confere a existência. E todos somos depositários de faculdades criadoras. O vegetal, instigado pelo heliotropismo, ou seja, a procura da luz do sol, surge na paisagem, distribuindo a vida e renovando essa vida, né? O pirilampo, ou vagalume, né? Cintila na sombra, buscando se perpetuar. O batráquio sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do charco. As aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer o ninho. A fera esquece a índole selvagem ao lamber com ternura um filhinho recém-nascido. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Eles constituem compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária. Irmãos nossos na infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida, senão através dos recursos da força sexual. Grande parte das criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidência e realce, ainda que presas a trabalho proveitoso e a paixões nobres, muitas vezes. Pequeno grupo de homens e mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser e depois de obter os títulos que lhes confere o seu trabalho e com as quais dominam a vida, regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passam a se colocar na região sublime, na supraconsciência, não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência, aparência pessoal. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar das esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, como se fosse viajante que, depois de vencer caminhos ásperos na treva noturna, estaca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora.
Para esses, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem-fazer. Entretanto, no santuário das almas resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Crescem seus sentimentos sublimados na direção do campo superior. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. São os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. De um modo ou de outro, porém, tudo isso são sempre as faculdades criadoras herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar na organização, conservação e extensão do universo. O instrutor estampou significativa expressão fisionômica e, depois de longa pausa, acrescentou bem-humorado: muita vez, as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando muito tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio. Mesmo aqueles que se transviam, em verdade, caem nos despenhadeiros do crime, lançam-se nos vales das sombras, mas organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência. E com a experiência, alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Concluamos desse modo que, se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo humano, falta, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. É impossível resolver o assunto em caráter definitivo, sem as noções da evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais, sem remediar. Em suma, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Para isso, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá, vamos auxiliar nossos amigos do mundo na conquista da confiança em si mesmos, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. O emissário se calou, sorridente. Outras perguntas surgiram, interessantes e oportunas, obtendo respostas claras e edificantes, com real proveito para todos os ouvintes. Encerrada a reunião,
Me retirei em silêncio ao lado de Calderário, que também se recolhia, como a reter a luz reveladora dos conceitos ouvidos. Não sei o que pensaria o prestimoso assistente, submerso na funda meditação. Apenas reconhecia que descobri novo campo de conhecimento na província da sexologia. Daquele momento em diante, outras noções de amor desabrochavam em minha consciência, iluminando meu ser. Então, nós temos que sempre lembrar que sexo, a troca de hormônios, é apenas uma das manifestações de afeto. E reler novamente, né, para poder... ele está muito claro, né, mas a gente tem que mastigar bem esse conteúdo, né? Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.